Felipe Killing já está conosco trazendo detalhes do mundo todo, né? Não só da Europa. Olha, Killing, aqui no Brasil a gente sempre compara, né? O Brasil com dados aí, por exemplo, do Reino Unido, da Inglaterra, de toda a Europa. E julho, apesar de ser inverno por aqui, foi um mês muito quente. A gente tem brincado, nossa, tem um verão no nosso inverno, temperaturas passando de 30 graus. Hoje esfriou um pouquinho em São Paulo. Mas até ontem, anteontem, tínhamos aí 30 graus, sol, calorão. E aqui, no Hemisfério Sul, estamos no inverno. Agora chegam dados de que isso não acontece só no Brasil, é no planeta todo, né? Julho foi o mês mais quente registrado na história. É isso? Conta mais detalhes pra gente. Bem-vindo, boa tarde. Tudo bom, Débora? Boa tarde a você, Coutinho, Opa. e a todos que nos acompanham. Os cientistas, antes mesmo de julho acabar, já diziam que seria o mês mais quente já registrado. Agora, com todos os dados oficiais, a Agência Europeia de Meteorologia disse que julho foi o mês mais quente, agora oficializou o que os cientistas já diziam: 16,95 graus. E aí você pode pensar, poxa, mas 16,95 graus não é uma temperatura tão alta, mas está pegando a média do mundo todo, de regiões geladas também, né? E vocês acompanharam também o que tem acontecido, né? E o que aconteceu recentemente no sul aqui da Europa, principalmente, com queimadas na Grécia, na Itália, na Espanha, em Portugal. Portugal, inclusive, enfrenta uma nova queimada que está atingindo a região do Algarve. Sardenha, na Itália, registrou mais de 46 graus. E os efeitos climáticos foram sentidos também em outros países. Por exemplo, a China bateu recorde de temperatura, mais de 52 graus. No Vale da Morte, na Califórnia, os termômetros marcaram 55 graus. Phoenix, no Arizona, um mês com temperaturas acima dos 40 graus. Tem, claro, o El Niño, que é o aquecimento das águas do Pacífico, que potencializa todo esse aquecimento que a gente tem visto, mas também o homem, né, as ações do ser humano com com emissão de gases poluentes, o efeito estufa, e isso tem gerado diversas preocupações aos cientistas. E um deles disse: a gente não tem que se preocupar só com esse recorde do mês de julho, mas que provavelmente esse recorde em breve será quebrado mais uma vez. E o recorde anterior foi registrado em 2019. E dessa vez foi um novo recorde de 0,33 graus acima. Normalmente os recordes eles são quebrados por margens mínimas. E essa margem de 0,33 graus Celsius, os cientistas dizem que é uma margem enorme para uma quebra de recorde. Então a gente está vendo vários sintomas aí do aquecimento global, infelizmente sem nenhuma perspectiva de que isso vai melhorar em breve. Que coisa, né? E é bastante mesmo, né? É isso que o Killing falou. Normalmente os recordes passam ali de 0,0 alguma coisa, 0,1, 0,33. Parece pouco pra gente, mas é uma média, né? É muita coisa. Killing, a gente falou bastante, né, nos últimos anos do Brexit e de algumas consequências do Brexit, mas tem uma outra situação que acontece no mundo inteiro, que são os imigrantes ilegais, né? No mundo inteiro, em países desenvolvidos, né? Que sofrem com imigrantes ilegais. Aí no Reino Unido, há muitos brasileiros que trabalham e estudam de forma legal e, infelizmente, tem brasileiros também que acabam trabalhando de forma ilegal. E o governo está apertando o cerco cada vez mais, né, Felipe? Exatamente, Coutinho. Uma das consequências do Brexit foi a dificuldade de se ter mão de obra. Antes era muito mais fácil você contratar qualquer profissional da União Europeia. Então, só para dar um exemplo, tem um déficit enorme de motoristas de caminhões. Muitos vinham do leste europeu. Ficavam aqui no Reino Unido 3, 4 meses, trabalhavam, juntavam uma grana, voltavam para casa. Então, era mais fácil. E isso acabou. Em outros setores também fica difícil você contratar pessoas porque falta mão de obra. Então, muitas empresas acabam contratando imigrantes ilegais. Eu ouvi relatos de brasileiros que têm negócios aqui, não conseguem encontrar profissionais e às vezes acabam contratando alguém que não tem documento. Mas o governo britânico promete apertar o cerco. Já existe uma multa para a empresa que contrata profissional que não tem o direito de trabalhar aqui de 20 mil libras, dá algo em torno de 124 mil reais. Só que essa multa vai subir a partir do ano que vem para 60 mil libras por trabalhador.
dá 373 mil reais. Então imagina que a polícia faz uma batida num restaurante, vai lá na cozinha e descobre que tem 3, 4 imigrantes ilegais trabalhando. Vai ser uma multa altíssima para o estabelecimento. Não só isso, vai ter multa também pesada para quem oferecer acomodação a um imigrante ilegal. Se tem uma imobiliária que não faz a checagem ou finge não ver e aluga a casa para um imigrante ilegal, a imobiliária vai pagar uma multa que pode chegar a 20 mil libras. Se você mora aqui legalmente, isso acontece com muita frequência e em várias nacionalidades, e aí tem alguém da sua família que quer tentar a vida no Reino Unido, então para ajudar essa pessoa no começo, você fala, poxa, fica aqui em casa um tempo, ou aluga, ou na casa de algum amigo, né? Alguém vem ilegal e quer ficar na casa de algum amigo. E a polícia descobre, ou tem uma denúncia, essa pessoa pode pagar uma multa pesadíssima também, de 20 mil libras e ainda enfrentar a justiça, pode inclusive ir para a cadeia. Então, o governo do Rishi Sunak, do Partido Conservador, até visando a eleição do ano que vem, tem apertado cada vez mais o cerco aos imigrantes ilegais. Isso vai ser um divisor de águas, né? Você já imaginou? Porque assim, convenhamos, né, Killing, convenhamos. Você que mora aí há muito tempo, você sabe que talvez seja a minoria, você citou restaurante, dos restaurantes que tem ou que não tem algum tipo de trabalhador ilegal, né? Então vai ser um divisor de águas gigantesco, é uma notícia gigantesca, né? É uma notícia muito grande. A polícia promete aumentar a fiscalização, porque em alguns casos os donos de estabelecimentos até correm o risco porque não tem tanta fiscalização, às vezes até a própria polícia faz uma vista grossa. E existe também um fator que o Reino Unido, assim como os Estados Unidos, precisa da mão de obra estrangeira. E se você não tem o estrangeiro para lavar banheiro, para lavar prato, você não tem gente para fazer, porque os britânicos normalmente não pegam esse tipo de serviço. Então é algo que pode impactar e muito, e muito. O setor de entregas, né? São muitos brasileiros, principalmente, mas indianos também, nem todos têm visto para trabalhar aqui. Então eles dependem dessa mão de obra. Precisa ver como que o governo vai reagir para oferecer a essas empresas e também para não desaquecer a economia. Você precisa dessas pessoas. Bom, existem os imigrantes ilegais, existem imigrantes que entram também pedindo, com pedido de asilo, com pedido de refúgio, né? A gente está falando dos refugiados. É uma realidade que envolve aí centenas, milhares de pessoas que chegam na Europa, e um assunto também que está dando bastante polêmica é aquela barca que vai abrigar imigrantes que entram com pedido de asilo no Reino Unido. Recebeu os primeiros ocupantes, é uma embarcação, mas quando a gente fala embarcação, de repente, para quem está no rádio e não olhou a imagem ainda, num primeiro momento, quando eu escutei embarcação, você pensa, como assim? As pessoas vão ficar dentro de uma embarcação e tal, mas é como se fosse um edifício, né? Assim, são 3 andares, no interior é como se fosse um navio, e quem já andou de navio ou já viu imagens, né, de um cruzeiro sabe que tem acomodações. Tem os quartos, tem academia, tem restaurante, banheiro. Então, como se fosse mesmo um prédio de 3 andares, bem longo, assim, comprido, né, na horizontal. A gente mostra até imagens para quem está vendo na nossa live. Mas é isso, né? Começou a receber os primeiros imigrantes, Killing, que entraram com esse pedido de asilo. Exatamente. Esse é um projeto bastante polêmico, porque quem está nos acompanhando pelas redes sociais tem aí a imagem, mas depois quem está no rádio pode olhar na internet. Muita gente tem falado que parece um presídio que está ali ancorado na costa da Inglaterra, e que essa não é a maneira de você receber refugiados, muitos dos quais fogem da guerra, da fome, de perseguição política. Isso não envolve os brasileiros, né? Mas tem muitos refugiados que vêm sobretudo do norte da África, de países do Oriente Médio, pessoas que já fizeram uma travessia muito traumática pelo Canal da Mancha, às vezes pelo Mediterrâneo, que ficam aí nessa acomodação no mar. O governo afirma que é uma saída para tentar economizar em hotéis. O governo do Reino Unido gasta por dia 6 milhões de libras em hotéis para acomodar imigrantes que chegam por aqui. Ano passado foram mais de 45 mil pessoas que fizeram essa travessia do canal da França até o Reino Unido, né, pelo Canal da Mancha, que é uma das rotas marítimas mais movimentadas do mundo. Agora a gente está no verão aqui no Hemisfério Norte, então é uma época em que acontecem muitas travessias por conta das condições climáticas, o mar mais calmo, e o governo diz que não tem onde colocar essas pessoas, que o número é enorme, mas a controvérsia é se essa acomodação é adequada
para receber essas pessoas. Então tem gerado um debate muito grande, algumas pessoas não entraram nessa embarcação, apelaram na justiça dizendo que não é um local seguro, se tem um incêndio lá, não tem como sair, não tem as questões de segurança adequadas, mas o governo tem batido no pé e é mais um movimento para tentar diminuir a imigração ilegal por aqui. Por fora ele parece realmente muito mais um presídio do que um navio de cruzeiro, né? Por fora, certamente. Por dentro, a Débora estava vendo algumas imagens, né? Que tem realmente algumas áreas comuns, digamos assim, né, Débora? Ele tem lá o quarto, tem uma cadeira. É claro que é tudo muito pequeno, é tudo muito simples. O ouvinte está falando aqui, não tem nenhuma área verde. Não tem mesmo. E ele está encostado lá no pier. Então, falo, por onde essas pessoas desceriam, né? Eu quero sair. Tem acesso, né, à terra e de volta, ele está lá pertinho do pier, mas é isso, gerando bastante polêmica. São umas polêmica. escadas, né? Realmente o problema é se tiver um incêndio, alguma coisa para esvaziar de emergência, não sei para onde essas pessoas iriam, mas é isso, né? Felipe Killing volta a conversar com a gente amanhã. Obrigada, bom trabalho para você. Valeu, até mais. Até. Valeu, Felipe, até mais.